Deus abençoe a todos que estão inscritos neste canal, que recebem esses vídeos todos os dias, participa das lives. Deus abençoe. Deus abençoe de uma forma poderosa, é a nossa oração, abrindo os olhos espirituais, os olhos do coração. Porque esses são tantos dias de engano, de opressão e tanta confusão mental, deixando as pessoas num condicionamento terrível, isolando para viver uma vida solitária, viver sozinha. Nós passamos no último vídeo falando sobre os desigrejados, que na verdade não existe. Por não ter entendimento, muitas pessoas estão optando por andar sozinhas. Há um ditado no mundo que diz que é melhor andar sozinho do que mal acompanhado, ou que servos verdadeiros de Deus andam solitários. Isso, meus amigos, não tem fundamento bíblico. Meus irmãos, nós somos um corpo. Veja, nós estamos falando aqui o que está acontecendo nesses dias, e todos são testemunhas de quantos escândalos cristãos, quantas pessoas se desviando e se desculpando, caindo verdadeiramente, não só pela pandemia, caindo em pecado pelo isolamento, por viver uma vida sozinha. Meus amigos, meus irmãos, a igreja é um corpo. A igreja, ela andando juntos, nós somos vencedores, porque a igreja é uma pluralidade, é uma vida orgânica. Lembra, novamente frisando 16, 18 do livro de Mateus, quando aparece pela primeira vez a palavra igreja na Bíblia, o Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. A minha igreja, aqueles que são chamados para fora. A minha igreja, eclésia, reunião dos chamados para fora, reunião dos chamados para fora, de tudo quanto é sistema, de tudo quanto é ideia humana, de tudo quanto é palavras, mensagens ensinadas contra Cristo, porque podemos pregar uma palavra usando o Evangelho, tirando a centralidade de Cristo. Isso não é igreja. Igreja, a centralidade é Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o centro. Meus irmãos, por isso nós temos que estar juntos. O Senhor disse: edificaria a minha igreja. Ele não disse que edificaria uma pessoa isolada, alguém sozinha. Alguém sozinho jamais verá a multiforme sabedoria de Deus, como está em Provérbios. A multiforme sabedoria de Deus são as muitas formas que Deus age através dos seus membros, o corpo de Cristo. Por isso, ele disse: edificarei a minha igreja. Não a igreja do pastor fulano, beltrano, do apóstolo, do bispo, de quem quer que seja, dos títulos. Ele disse: edificarei a minha igreja. A minha igreja é composta dos santos convertidos, nascidos do alto, nascidos de novo. Então, ele está edificando a sua igreja. E ele afirma: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Isso é prova, queridos irmãos, que a edificação da igreja é nas portas do inferno, é no sofrimento, lutas, perseguições, tribulações, como nós vemos nesses dias, opressões, divisões, confusões, facções no meio do povo de Deus. Queridos irmãos, fique atento para que Paulo fala para Tito 3,10, está lá em Tito 3,10, ao homem faccioso, 2, 3, a demonstração evita-o, o tal é pervertido e em si já está condenado, que provoca divisão e confusão entre os irmãos, que joga os irmãos contra os outros, que divide grupo de irmãos, que traz ideias mentirosas, que Deus deu revelação, que Deus me mostrou, que Deus me falou, que Deus me deu um sonho. E quantos vão atrás por serem incautos, desavisados, porque são sonhos, visões e ideias do seu coração fora da palavra, e tudo que é fora da palavra é enganoso, tem uma inspiração maligna. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós lembramos o que o Senhor Jesus disse através de Pedro 5,8: diabo ruge como leão, vigiai, o diabo ruge como leão ao derredor, procurando alguém para destruir, o qual resistir firmes na fé. Nós sabemos que
essa obra maligna, como um leão que ruge, ele está em torno de um rebanho, e a palavra fala, procurando alguém. Então ele tira alguém desse rebanho, afasta esse alguém para poder destruir, o qual resistir firme na fé. Que fé? A fé da unidade, como está em Efésios 4:3, preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, o vínculo é um elo, é uma corrente. Nós somos um elo sozinho não é uma corrente, um elo sozinho não é a igreja. A igreja, ela tem uma unidade, essa unidade é do Espírito, e a palavra manda preservar o que já foi dado, a unidade do Espírito já foi dada. Cabe aos cristãos nascidos de novo preservar a unidade dada pelo Espírito Santo, com vínculo, pelo vínculo da paz, quer dizer, um elo ligado ao outro na paz, sem confusão, sem divisão, sem facção, sem briga, sem desentendimento, sem domínio sobre os outros, ou se colocar acima dos outros. Isso Deus aborrece, é as obras dos nicolaítas que o Senhor odeia, como está no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse leão que ruge, ele vai rugir para tirar alguém para destruir, mas se estiver no contexto do corpo, na igreja, em comunhão, como o corpo de Cristo, o encabeçamento de Cristo, ele será abençoado. 2:17, 18, 19, está lá escrito no livro de Colossenses, e não retendo cabeça. Nós podemos estar reunindo em vários lugares, religiões, denominações, sem reter o cabeça, Cristo. Nós temos que ser conduzidos pelo cabeça, e o cabeça é Cristo, não é homem, não é líder religioso. Toda a liderança, toda e qualquer função no corpo é para o corpo. Se há ministérios, se há dons, é para o corpo, não para uma vida isolada, não para proveito próprio. Tudo que Deus dá visa o corpo, a edificação da igreja. Meus queridos irmãos, e como é que funcionam as reuniões da igreja? 14:26 de 1 Coríntios fala bem claro, que há uma liberdade no Espírito quando nos reunimos. E Paulo ensina, irmãos, quando vos reunis, o que fareis? O que vocês estão fazendo quando reúne? Não tem programação, irmãos, não tem nada guiado por homem, não tem esse culto mecânico, porque nem culto existe no Novo Testamento. O Novo Testamento fala de reunir em nome de Cristo. Então, quando nos reunimos, o que fareis? Cada um de vós, cada membro do corpo de Cristo, cada um de vós tem, salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, cânticos. Não é um cantor, não é levita, não é uma pessoa que aparece. Faça-se tudo para edificação. Então, irmãos, na religião nós aprendemos a ir para buscar bênção, buscar poder, buscar ânimo, coragem. Mas na reunião da igreja nós aprendemos a trazer. As ofertas do Antigo Testamento são figuras das ofertas que temos que trazer para o Senhor. Que ofertas são, irmãos? Lá eles mudam a ideia para dinheiro, para prosperidade. As ofertas são figuras do que nós trazemos para o Senhor nas reuniões, as ofertas, porque oramos, aleluia, nos consagramos, nos santificamos, fugimos do pecado, estamos debaixo do sangue de Cristo, e o Senhor nos dá uma inspiração. Viemos para a reunião trazer aquilo que o Senhor nos deu, uma revelação, uma profecia, uma língua, interpretação, uma doutrina, algo que Deus falou vivo ao coração daquele cristão, e aquele cristão reúne, traz para os irmãos, e todos são edificados. Então, irmãos, não somos dirigidos por um cabeção, não somos dirigidos por alguém. Cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça de um corpo, nós somos membros um dos outros. Por isso ele disse, as portas do inferno não prevalecerá. Ora, se andarmos em unidade, pelo vínculo da paz, ligado como elo um ao outro, jamais alguém cairá, jamais afundará na fé, jamais se perderá. Por quê? Porque os verdadeiros irmãos, quando se reúnem, eles se abrem o coração. Os que vivem sozinhos, solitários, não querem, eles dizem, eu vou em tal igreja, lá é a igreja sede, lá ninguém me conhece, ninguém sabe, ninguém fala da minha vida. Cada ideia, irmãos,
Fica aí por terra esses conceitos humanos religiosos. A igreja é o corpo. Pelo contrário, quando nós nos reunimos, aí que está o problema das faltas de curas, de libertações, de pessoas que sofrem depressão, opressão, porque não abre o coração para os irmãos. Veja que a igreja é simples, é tão simples. Confessai uns aos outros para serem curados, tão simples, mas não confessa, não abre o coração, vive debaixo de opressão, amarrado, a vida não anda, não tem paz, não tem alegria, não tem provisão, Deus não abençoa a vida material. A palavra diz que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades. Como? Em glória por Cristo, em Cristo. Primeiro, como está lá em Filipenses 4,19, é em Cristo. Se estamos ligados ao cabeça em Cristo, com os demais irmãos, veremos as bênçãos, irmãos. As bênçãos ricas de Deus, que Ele quer derramar sobre o seu povo, mesmo nessa época difícil. Tem que haver uma diferença dos verdadeiros servos de Deus. A Bíblia diz que nós vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, do que me serve e do que não me serve, diz o Senhor. Malaquias 3,18. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Aprendemos sofrendo todos esses anos, para o Senhor nos mostrar, abrir os nossos olhos, tirar o véu do coração, tirar as escamas dos olhos para ver o corpo de Cristo, ver a igreja como ela é, simples, amada, funcionando, não importa número. Eu creio de todo o meu coração do que o Senhor Jesus diz. Ele fala que a reunião da igreja, na nossa ideia, é uma multidão. Se tem uma multidão, ai que glória! Mas irmão, o Senhor não fala isso. Deus seja louvado se houver multidão, mas não é a multidão que serve, é 2 ou 3. É 2 ou 3, que na religião nós chamávamos de gato pingado. 2 ou 3, mas é 2 ou 3. Qual é o princípio da igreja? Qual é o princípio da reunião? Qual é o princípio da oração corporativa? 2 ou 3, que concordam na terra e é concordado no céu, que amarra na terra, liga na terra, é ligado no céu. Quer dizer, amarra os demônios na terra, Deus amarra nos céus. Ele dá ordem, nós damos aqui a ordem, clamando em concordância no Espírito, viu? Então um solitário consegue fazer isso? Um sozinho consegue vencer? A palavra diz que é 2 ou 3, um sozinho não pode, é 2 ou 3. Então, irmão, em qualquer localidade onde tem 2 ou 3 que vivem a vida do Senhor, não são revelados. São pessoas que saíram do sistema porque tiveram revelação, tiveram luz. Muitas pessoas estão presas no sistema, amedrontado, com medo de maldição. Que maldição do quê, irmão? Quando o Senhor abre nossos olhos, é para sair para fora. Por isso que a palavra igreja é isso, eclésia, chamados para fora, do que do sistema, das ideias, de tudo que é humano, maligno, interesseiro, diabólico, carnal, financeiro. Temos que sair para fora. E reunir como? 2, 3. 2, 3, amando os demais irmãos da localidade, liberando perdão, não guardando mágoa, ressentimento, mas reunindo, mas não ficando solitário, sozinho, com ideias estranhas, correndo atrás de mensagens de mestres que têm uma inspiração não de Deus, tem uma inspiração do seu coração, da sua mente carnal. É só ler 13 e 14 do livro de Jeremias, você vai ver como o povo sofria e padecia por ir atrás de falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, falsos profetas, como há hoje os falsos, que trazem confusão, divisão. Quando ele sai para fora de uma denominação, eles montam outra denominação. Isso é divisão e confusão. Mas, irmãos, nós temos luz para sair fora de um sistema, de uma placa, de uma religião. É amar o Senhor, é louvá-lo, porque a vereda dos justos, dos justos, no plural, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até que Cristo venha, a perfeição, o dia perfeito. Nós temos que crescer, sendo iluminado com revelação, mais revelação, mais revelação, nunca parando, crescendo na revelação. A luz da aurora vai brilhando mais e mais, mais luz, mais luz, mais luz. 36:9 do livro de Salmos. Em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Na luz da revelação veremos a luz da palavra e andaremos na luz do Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119, 105. Então, meu irmão, minha irmã, não ande solitária, sozinha. Seja humilde, porque os humildes andam na luz, e andando na luz tem comunhão com os outros, e o sangue de Cristo purifica todo o pecado.
1 João 7, nós temos que falar isso, frisar, ali está a cura, ali está a bênção, ali está o perdão, ali está a reconciliação, ali está o amor verdadeiro, o amor fraternal da igreja de Filadélfia, que é o amor fraternal. Deus abençoe. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma vara quebra, amarra 20 varas, uma na outra, ninguém não quebra. Um elo só não é igreja. Um vínculo só tem que estar ligado a outro vínculo pela paz. Viver em paz com todos e em santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso está lá em 12:14 do livro de Hebreus. Não, veja, irmãos, a palavra diz: andai em santificação, em paz com todos, que é o vínculo da paz, na comunhão no Espírito, sem o qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, não terá comunhão com o Senhor. O Senhor não terá comunhão com aquele que não tem paz com os outros e que não anda em santificação, que é separação das coisas, separar as coisas, viver uma vida separada do que é comum e imundo e ter uma vida debaixo do sangue de Cristo, sempre purificado das obras mortas para servir o Deus vivo, como diz Hebreus 9:14. Deus te abençoe. Edificarei a minha igreja. O Senhor está edificando a igreja em tudo, mesmo que muitos não entendam, não compreendam. Não é dessa forma que eles veem. O Senhor está edificando a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja é cuidada, é pastoreada pelo bom pastor que é Cristo. Vós estavas desgarrados como ovelhas, agora chegastes aonde? Ao pastor e bispo das vossas almas, Jesus Cristo. 2:24 de 1 Pedro. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? Bispo quer dizer aquele que supervisiona nossas almas e aquele que nos pastoreia, aquele que nos traz de volta quando estamos afastados, aquele que nos convence, nos disciplina, nos abençoa, nos cura, tudo para trazer para a unidade, tendo comunhão uns com os outros. A palavra diz: amai uns aos outros, suportai uns aos outros em amor. Quer dizer, a igreja, o corpo de Cristo. Então o inferno não prevalecerá. Pelo contrário, tudo que se levanta contra a igreja, que vem do inferno, edificará, fortificará, fortalecerá, e será a igreja forte em cada cidade, em cada localidade. Essa igreja de cada cidade, de cada localidade, compõe o corpo universal de Cristo. Então o Senhor está edificando, finalmente. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali está a provisão, está o cuidado, está a bênção, está a paz. Meu irmão, minha irmã, não viva sozinho, tenha comunhão sincera com as demais pessoas da sua localidade, quebra as diferenças, pede perdão, seja humilde, pois o Senhor resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro 5:5. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Mateus 11:29. Esse é o nosso Cristo amoroso e santo, que está em nosso espírito pelo Espírito Santo. E quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas, malignas passaram, tudo é novo. 2 Coríntios 5:17. Não ande sozinho, meu irmão, minha irmã. Abrace Cristo com os demais irmãos, porque o Senhor está pastoreando um rebanho, não uma ovelha solitária. Não seja uma ovelha solitária. Quebre toda a rebelião do coração, seja humilde, se arrependa onde caiu, volte ao Senhor e o Senhor te recompensará, te abençoará, te restaurará na fé. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, mande essa mensagem para outros irmãos, divulgue este canal e sejamos edificados em nossa localidade, em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos, até a próxima, fique com Deus.